Fala, queridas, bem-vinda ao meu canal. Eu acredito que dessa vez pra ficar. É incrível como Deus precisa destronar a gente, efetivamente tirar a gente do nosso mundinho, nos colocar em processos, nos fazer passar por momentos e enfrentar as nossas sombras para que nós possamos de fato então exercer aquilo que tá no nosso coração, que muitas vezes é Ele mesmo que coloca. Eu recebi uma palavra em 2020, finalzinho. Eu tava na minha casa assistindo o culto online do pastor Fred Arraes. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na sala da minha casa e a minha mãe tava comigo. E o pastor, ele tava ministrando o culto e de repente ele pega o microfone e fala: o Senhor está mandando eu entregar uma palavra, e essa palavra não é pra ninguém que está aqui hoje, é pra alguém que tá em casa. Eu não sei onde essa pessoa tá, mas é alguém de casa. Na hora eu parei, algo me fez parar e prestar atenção no que ia ser dito ali. E o pastor Fred Arraes, ele disse: o Senhor vai te usar sobremaneira nas redes sociais, o Senhor vai te usar como uma voz. Você será uma voz nas redes sociais para o que Deus quer fazer. Mas antes, Deus vai quebrar todo o seu orgulho, antes Deus vai te tratar, antes Deus vai te moldar para que isso aconteça. Eu chorei muito. Eu sei que aquilo foi pra mim porque o meu corpo inteiro pegou fogo. Eu senti como se o Espírito Santo estivesse me incendiando. Eu comecei a chorar, de soluçar. E desde 2019, eu venho tentando ser alguma coisa nas redes sociais. É muito engraçado, porque eu sempre tive um desejo, um olhar voltado pra cá, com maquiagem, e eu comecei de diversas formas, mas eu era muito perdida. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade, eu não tinha propósito, eu não me sentia amada por Deus, não porque Deus não me amava, mas porque eu não conseguia acessar esse amor. Eu tive feridas, problemas de paternidade, muitas dores. E por que eu falo que 2023 foi o pior ano da minha vida? Porque foi o ano que Deus separou pra me moer. Foi o ano que Deus separou pra pegar o vaso, amassar, triturar, molhar, botar pra secar, botar no fogo pra ser aprovado. Esse foi o ano que eu vivi todas essas coisas. Foi um ano onde o Senhor testou a minha fé, onde o Senhor me ensinou a ter fé, onde o Senhor me colocou em situações, em momentos, para que eu realmente testar e provar o meu coração. Foi um ano onde eu sofri muito, eu chorei muito. Foi um ano muito intenso e eu quero compartilhar um pouco do que foi esse ano. Em janeiro desse ano, eu conheci o meu namorado, que é noivo agora, e meu futuro marido. E bom, ano passado eu ainda era enfermeira e trabalhava com maquiagem, e eu falei: cara, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Agora eu tô namorando, eu ganho muito bem, as coisas vão... Nossa, eu achei que aquilo tudo ia funcionar. Pra começar a minha história, eu cresci sem pai, né, com um padrasto que não foi presente, e a minha mãe não foi presente assim... Ele não foi presente. Vocês entendem, né? Quando eu digo não foi presente, não teve aquele cuidado e aquele afeto paterno. E a minha mãe me teve muito nova. Minha mãe me teve com 17 anos, 17 para 18. Então ela teve que trabalhar para me sustentar. E ela também foi muito ausente. Então eu cresci muito independente. Eu cresci uma criança sozinha. Eu cresci uma criança com ausência de amor. Então eu cresci muito ferida. E eu cresci sofrendo muito bullying na escola. As pessoas, elas me humilhavam, as pessoas, elas me batiam, as pessoas, assim, eu passei muitas situações que tornaram a Larissa que eu acabei me tornando. Então eu me tornei uma pessoa extremamente racional, fria. Eu me tornei uma pessoa que eu queria sucesso de qualquer forma. Então eu trabalhava e estudava muito pra isso. Meu objetivo na vida era ter dinheiro. Eu sempre fui cristã, graças a Deus o Senhor me preservou na igreja, me preservou em sua presença, mas eu não conhecia Jesus, né? Eu ia, frequentava, mas eu não conhecia Jesus. E por ter toda essa ausência de cuidado, eu cresci muito no meu polo masculino total. Eu cresci uma mulher muito independente, que não aceita ser cuidada. Eu resolvo tudo, eu dou conta de tudo, eu faço acontecer, eu não quero ser mãe, fugindo de todo o padrão de mulher que Deus criou, né? Que é uma mulher feminina, auxiliadora, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é empresária, mulher de Provérbios 31, que ela é tudo que eu quero ser um dia. Então eu cresci... Eu quero ser rica, eu quero trabalhar, eu quero casar, mas eu não sei se eu quero ter filhos, e eu que vou
prover na minha casa, porque eu sempre vi minha mãe fazendo isso. Eu cresci com um padrão totalmente distorcido de realidade, e principalmente de quem eu era. Então, as pessoas falavam que eu era feia e eu acreditava. Eu facilmente mudava os meus gostos para agradar as pessoas que eu estava me relacionando. Então você sabia facilmente o tipo de pessoa que eu andava por como eu estava me comportando. Nossa, ela tá andando com roqueiro, porque eu do nada começava a usar o Star, correntes e tudo mais. Então eu era muito influenciável. Como uma mulher chamada para ser influência no reino é tão influenciável, né? É totalmente o oposto. E é assim que Deus faz as coisas. Eu, de repente, de uma hora para outra, fui vivendo assim, e de uma hora para outra o Senhor virou, né, o meu mundo de cabeça para baixo, que foi o que aconteceu esse ano. Mas eu lembro de uma coisa que eu nunca deixei de fazer em toda a minha vida, que foi pedir a Deus que Ele cumprisse em mim a vontade dEle. Mesmo eu acho que eu não tinha muita clareza de que isso ia custar a minha vontade. Hoje eu tenho total clareza. Mas essa era a minha oração para Deus. Quando foi esse ano, eu conheci o meu noivo. E, cara, Deus ali já começou a mudar toda a minha vida. Então, eu saí do hospital que eu trabalhava em novembro do ano passado, com uma bolada de dinheiro, abri meu estúdio, pensei, vou ganhar muito dinheiro como maquiadora agora. Eu tinha um paciente particular e eu contava com ele pelo menos por mais um ano para me ajudar. Quando foi em janeiro, sem mais nem menos, no dia 5 de janeiro ele me chamou e falou assim, olha, eu não vou querer mais continuar com atendimento em casa, eu tô bem, minha esposa também, a gente não precisa. E ali o meu mundo caiu, porque eu não tinha mais o hospital e eu não tinha mais meu paciente, eu teria a maquiagem, eu teria que fazer acontecer. Eu tinha ainda um pouco de dinheiro, R$500, se eu não me engano, e eu decidi investir numa mentoria para noiva. Eu investi naquela mentoria e eu falei, não, eu vou ganhar dinheiro com noiva. Gente, eu nunca gastei tantos recursos que Deus colocou na minha mão como eu gastei nos últimos anos. Fiz a mentoria, eu saí dela pior, porque o Senhor massacrou meu coração esse ano. Então, janeiro, meus recursos sumiram, fevereiro ainda mais. Eu tinha comprado um carro no ano passado, tive que vender esse carro porque eu não tinha mais como pagar, e eu não tinha mais como pagar as contas. O Senhor começou a quebrar meu orgulho aos poucos, para me colocar num lugar de mulher que é submissa, que ela entende, por exemplo, se eu ia viver no meu masculino, mesmo namorando, casando, porque eu sempre ia pagar tudo. No começo do meu relacionamento eu tirava o cartão assim muito fácil para pagar as contas com meu namorado, mesmo sem saber como é que eu ia pagar o mês seguinte a minha fatura, porque eu comecei a namorar esse ano. Então o Senhor teve que tirar as coisas de mim para que eu pudesse entender o papel de homem dele, que ele poderia prover para mim sem nenhum problema. E eu tive que começar a depender um pouco mais dele quando a gente saía para jantar. Isso me quebrava por dentro, eu me sentia extremamente constrangida. Quando eu tive que vender meu carro, foi como se estivesse entregando um altar a Deus. Enfim, eu passei por muitos momentos difíceis. O Senhor foi quebrando aos poucos e me mostrando, olha, filha, isso aqui é um altar para você. Deus me mostrou que Mamon era um Deus no meu coração, onde eu idolatrava o dinheiro, eu percorria a vida atrás de dinheiro. As coisas foram acontecendo e quando foi julho, eu achei que eu tinha acabado o meu processo. Eu falei, não, agora eu aprendi a ter fé, eu aprendi que Deus é o único Deus da minha vida, eu não preciso correr atrás do dinheiro. Porque, inacreditavelmente, nos últimos 11 meses, todos os meses, eu paguei todas as contas. Eu não tinha muitas clientes, mas o Senhor provia todas as contas. Todos os meses tinha conta para pagar. Todos os meses as contas eram pagas. Então eu falei, cara, Deus tá provendo, eu não tenho por que me preocupar. Eu tava ali vivendo, não, minha fé é inabalável. Eu bati no meu peito e falei, Jesus, a minha fé não se abala. Jesus, eu acho que olhou para mim da mesma maneira que ele olhou para Pedro, quando Pedro disse que amava Jesus mais do que tudo e qualquer coisa. E Jesus olha para Pedro e diz, ainda hoje você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro fala, jamais, isso não vai acontecer. E antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes e naquele momento o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro e Pedro se constrange. E eu acredito que foi comigo dessa forma que aconteceu, porque eu bati no peito e falei, eu tenho fé, e o Senhor disse, então eu quero que você mude o seu estúdio. Você vai sair de onde você tá, porque nós recebemos uma palavra no começo do nosso relacionamento de que nós vamos sair da nossa terra, da nossa parentela e ir para um lugar que o Senhor nos guiar.
A nossa igreja já não é na nossa cidade, o trabalho dele mudou para fora da nossa cidade. E o Senhor me pediu que eu mudasse a minha sala para fora da cidade. Só que eu moro hoje no ABC e o custo de vida é muito mais baixo do que o centro. E o aluguel, consequentemente, também. O Senhor me levou para uma sala e essa sala, esse estúdio novo, custaria em torno de 4 vezes a mais o aluguel que eu arcava antes. E isso começou a desestruturar o meu coração e me gerar ansiedade. Eu neguei, gente. Eu neguei. Falei, eu não vou, eu não tenho como pagar isso. E o Senhor olhando pra mim e dizendo, mas você não disse que tem fé, que eu posso fazer? Não tô entendendo. Até que um dia o Senhor olhou pra mim e disse assim, obediência atrasada também é desobediência. Só faço o que eu tô te pedindo. E resumindo, eu aluguei o estúdio. Os primeiros 2 meses foi muito difícil de pagar. O segundo mês eu atrasei o aluguel. E detalhe, quem me ajuda a pagar as minhas contas hoje é o meu namorado. Assim, Deus quebrou muito meu orgulho, porque eu jamais aceitaria isso. E quando eu me vi com aluguel atrasado, com aluguel extremamente caro, e eu preocupada com dinheiro todos os meses, eu senti aquele olhar me olhando, aquele olhar de Jesus para Pedro. Eu não disse que você não me amava. Como se Jesus dissesse, eu não disse que você não tinha fé. Mas eu não disse isso para te constranger ou te envergonhar ou fazer você acreditar que você não crê. Eu fiz isso para você entender que você ainda não tem fé, mas que eu vou gerar essa fé no seu coração. E de julho para cá foi mais um processo. E resumindo, o Senhor esse ano ele me permitiu encarar os meus traumas, as minhas sombras que eu nunca tinha visto. Eu me tornei uma pessoa que eu não sentia. A minha terapeuta, ela olhou pra mim e ela falou assim, eu falava algumas coisas que eu ouvia da minha mãe e minha terapeuta falou, e como você sentiu? Eu falava, cara, eu não sinto nada. Ela falou, você não tá sentindo a vida. Se você continuar dessa forma, você não vai sentir o seu casamento. E enfim, chegamos em novembro e o Senhor, ele sobrou de mim assim, a Larissa literalmente no fundo de um poço. E o Senhor me diz, pra baixo não dá mais pra ir, filha, agora você vai subir. E isso enche o meu coração, porque eu vejo a misericórdia e a graça de Deus a todo momento em me permitir viver tudo isso. Eu sei o quanto doeu e o quanto eu sofri, mas eu sei também o quanto humana eu tô saindo disso, o quão apaixonada por Jesus eu estou saindo disso, o quão feliz eu estou, o quão eu me reconheço, o quão eu consigo hoje ver a minha identidade de filha amada, o quão eu consigo ver o meu propósito de cuidar de mulheres, de ajudar mulheres a se encontrarem, a entender a sua identidade, porque sim, tudo que eu vivi, o processo que eu passei, tem como objetivo curar outras pessoas. Então, 2023 foi o meu pior ano porque foi o processo mais dolorido que eu já passei em toda a minha vida. Eu perdi o controle da minha vida, tive que aprender a lidar com o silêncio ensurdecedor de Deus. Eu tive que aprender a abrir mão do controle, de não saber como as coisas iam acontecer. Mas eu me conheci. Eu conheci os meus medos, eu conheci Jesus. Eu vi o amor de Deus, eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Eu vou casar. Eu nunca achei que isso pudesse acontecer com o homem mais lindo desse mundo. E 2024 eu tenho tanta expectativa pro tempo que Deus está preparando, sabe? O tempo que o Senhor está preparando para o próximo ano, para as curas e as pessoas que Ele vai alcançar. Isso tem enchido meu coração para a manifestação do reino que será tão real. E se eu posso te deixar um conselho nesse vídeo pro seu 2024, eu não sei o que você viveu em 2023, mas se foram dias difíceis, entenda, o Senhor te preparou para um novo tempo, assim como Ele me preparou. E 2024 vai ser um ano maravilhoso, eu não tenho dúvidas. Isso não é esperança que todo mundo tem no final de cada ano, isso é uma revelação no Espírito de Deus que testifica no meu espírito. Eu agradeço por você que viu esse vídeo até o final. Se você puder se inscrever nesse canal, deixar o seu like, eu me comprometo com Jesus a trazer conteúdo todas as semanas sobre esse novo tempo. Fiquem com a paz de Deus e até mais.